Você reclama do seu trabalho? Por mais que a gente goste de um emprego, sempre tem uma coisinha aqui ou ali que pode melhorar. Só que eu garanto que depois desse vídeo, você vai pensar duas vezes antes de reclamar. Veja pelo lado positivo. Ao menos você não precisa limpar um rei quando ele estiver naquele trono. Aqui é o Ivan Lima e hoje eu te apresento os piores empregos da história. Você sabe como as pessoas deixavam a lã mais macia antes do amaciante? Vou te responder. Que a resposta é muito simples. Elas usavam urina. E existiam trabalhadores responsáveis para isso, os Füllers. Por conter certos sais, a urina se torna uma ótima substância para limpar e deixar o pano mais branco. Tanto o pessoal da Roma Antiga quanto os monarcas da Idade Média sabiam disso. Os Füllers basicamente pisavam no tecido misturado à urina velha de outras pessoas durante várias horas, até que finalmente estivesse macio o suficiente para ser usado. Pois é. Ainda nessa mesma época, se você já assistiu filmes ou séries de televisão que mostram o dia a dia das monarquias de séculos atrás, talvez você tenha reparado que um príncipe, normalmente, cresce ao lado de um menino da mesma idade. Repararam nisso? Mas que não faz parte da coroa esse menino. Ele era educado como o príncipe e tinha vários privilégios. Basicamente, essa era uma posição oficial. Até parece muito boa, se não fosse por um detalhe. Toda vez que o príncipe se comportava mal, era o amigo dele quem recebia a punição. Acredita? Trocando em miúdos, esse coitado desse menino nada mais era do que um bode expiatório. O nome da posição, Garoto do Chicote. É até bem explícito sobre o trabalho. A ideia era que o príncipe sentisse pena do amigo e então se comportasse melhor a partir daquele momento. Tutores, por exemplo, não tinham a permissão de punir fisicamente membros da realeza. Então, essa posição resolvia muito bem o problema. Bom, famoso há muitos séculos em algumas cortes, o emprego de serviçal do banquinho. Conhece, não? Também pode ser considerado um dos piores da história. Faz ideia de como era esse trabalho? Por mais que a expressão seja peculiar, estamos falando de uma das posições mais altas na corte, de extrema confiança para o rei, e que chegava a intimidar e gerar respeito. Então, por que é uma das piores da história? Bom, basicamente, porque a pessoa tinha o trabalho de limpar as partes íntimas do monarca quando ele ia ao banheiro. Por essa você não esperava, não é? Pois é. Esse serviçal não só cuidava da limpeza, como também fornecia água, toalhas e uma bacia para o rei. Tudo para que ele não precisasse fazer esforço depois de, digamos assim, reinar. Tá bom assim? Ok. Esse trabalhador, que mais tarde foi chamado de garçom das fezes, cresceu tanto na posição que se tornou o responsável pelas finanças pessoais do monarca. Era ele quem garantia a segurança das joias e outros itens pessoais do rei, e também quem tinha permissão para entrar em seus aposentos. Mesmo que o tal garçom não tivesse influência política, essa proximidade com a coroa o tornava um homem muito procurado por quem quisesse chamar a atenção do monarca. E era de extrema importância que as pessoas tivessem uma boa relação com o serviçal, já que ele poderia muito bem falar a favor ou contra alguém. Agora, vamos para a época da Revolução Industrial, quando a produção de palitos de fósforo começou a se popularizar.
E por que nós vamos falar sobre isso agora? Ora, por causa das garotas fabricantes de fósforo. Uma profissão que até parece simples, mas que na verdade foi responsável por deixar muitas trabalhadoras desfiguradas. Basicamente, essas profissionais eram garotas de 4 a 16 anos que fabricavam fósforos. O problema é que, na época, elas faziam isso manualmente, mergulhando as pontas dos palitos em fósforo branco sem nenhuma proteção ou medida de segurança. E eu não sei se você sabe, mas o fósforo branco é um alótropo de fósforo bastante tóxico. Quando o vapor atingia os rostos das trabalhadoras, a substância venenosa desenvolvia uma forma de câncer ósseo chamado mandíbula de fósforo. Do meio do século XIX até o início do século XX, várias mulheres desenvolveram essa doença, que é caracterizada pela decomposição dos ossos da mandíbula. Também era comum que a região do rosto perto do queixo emitisse um brilho esverdeado e, com o tempo, se tornasse preta. Se os ossos da mandíbula fossem removidos, havia grandes chances das pacientes sobreviverem. Caso contrário, o câncer se espalhava e as garotas logo morriam. As condições de trabalho eram tão precárias e injustas que as mulheres precisavam trabalhar mais de 12 horas por dia, além de terem apenas 2 curtos intervalos. Elas também não podiam conversar ou se sentar durante o expediente. Caso uma delas deixasse um fósforo cair, chegasse atrasada ou fosse ao banheiro sem permissão, ela poderia ser multada e ainda espancada na fábrica. Agora, mudando um pouco de área. Antes de existirem os profissionais atuais que trabalham com saneamento básico, encanamento e serviços do gênero, não era incomum que as pessoas fizessem o número 1 ou o número 2 em uma espécie de pinico e simplesmente jogassem os dejetos na rua. Às vezes, elas até faziam ao ar livre, sem nenhum problema. É claro que eu estou falando de um costume que desapareceu há séculos. Só que foi graças a essas práticas que as pessoas perceberam que esse tipo de sujeira gerava doenças. Também na época da Casa de Tudor, era comum encontrar vasos sanitários públicos pelas cidades para que ninguém fizesse diretamente no chão. O problema era que esses banheiros estavam ligados a uma grande fossa, onde os resíduos ficavam. E uma hora, essas fossas ficavam cheias. Concorda? Então, pois bem, era nesse momento que o coletor de dejetos era chamado. Esse profissional retirava o conteúdo das fossas com uma pá, transportava para fora da cidade e despejava em um tipo de aterro antigo ou estação de tratamento. Certo que ainda existe trabalhos assim, mas já pensou como era naquela época? Sem tecnologia, sem conhecimento sobre doenças, sem recursos de segurança? Muitos acabavam morrendo ou ficando doentes enquanto trabalhavam. E para piorar, esses profissionais não podiam trabalhar durante o dia, mas apenas entre as 9 da noite às 5 da manhã. Dessa forma, os cidadãos não se incomodariam com o cheiro. Por conta disso, eles acabaram sendo apelidados de homens da noite e os dejetos de solo noturno. A única vantagem era o salário, que era muito alto para a época. Em um dia de trabalho, por exemplo, um desses profissionais fazia o equivalente ao salário de várias semanas de um trabalhador comum. Se essas profissões não pareceram nada interessantes para você, espera só para conhecer o de catador de ossos. Lá no século XIX, as pessoas que viviam em extrema pobreza precisavam encontrar diversas formas de lucrar para sobreviverem. E uma delas consistia em recolher ossos de pessoas mortas, normalmente que estavam nas ruas da Inglaterra.
para vendê-los a fabricantes de cola e fertilizante. O normal era que o trabalho fosse feito a pé e a pessoa levasse uma bolsa pendurada no ombro. Mas esses profissionais também já foram vistos usando carroças. Consegue imaginar como eram difíceis essas profissões? Tem uma que é até difícil de acreditar que realmente existiu. A do devorador de pecados. Olha só isso. Lá no século XVIII e XIX, em alguns lugares da Inglaterra e Escócia, uma pessoa era contratada para assumir os pecados de alguém que faleceu, normalmente quando a morte era precoce. Simples assim. Com os pecados transferidos para o profissional, a pessoa que morreu podia, finalmente, subir aos céus, absolvida. Para isso, o devorador de pecados precisava fazer o ritual envolvendo comida. A família da pessoa morta colocava um pedaço de pão em cima do cadáver e o profissional o comia na frente de todo mundo, como forma de provar que o ritual foi realizado. Enquanto isso, os entes queridos faziam orações e bebiam cerveja. Como o devorador de pecados absorvia todas as transgressões, ele era visto como alguém condenado, o maior dos pecadores, temido por todos, por nunca poder descansar em paz. Mas não se engane, por mais que a posição dele gerasse certo calafrio, esse profissional ganhava muito pouco. Além disso, as únicas pessoas que aceitavam arriscar as próprias almas eram os pobres, que desejavam tanto ter o que comer e beber que aceitavam o sacrifício. Muito do que se sabe sobre os devoradores de pecados permanece no folclore, mas é seguro dizer que a prática durou até o início do século XX no país de Gales e em regiões dos Estados Unidos. Na sua opinião, qual desses empregos é o pior da história, hein? Me diz aqui embaixo. E até o próximo vídeo. Um grande abraço. Tchau!